chamar a sua atenção, inclusive, teremos uma entrevista muito importante para a gente tentar desvendar esse momento do conflito. Já são 35 dias de guerra entre Israel e o Hamas. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial avisando que o Brasil lamenta a decisão da Rússia de revogar a sua ratificação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares, o CTBT, na sigla em inglês anunciada no começo deste mês de novembro. O comunicado diz que o governo brasileiro tomou nota do anúncio do governo russo de que, a despeito da anulação da ratificação do CTBT, o país não pretende retomar a realização de ensaios nucleares. Vou abrir aspas. O Brasil lamenta ainda que, embora tenha sido assinado há 25 anos, o CTBT não se encontre em vigor, por não ter sido ratificado por China, Egito, Estados Unidos, Índia, Irã, Israel, Paquistão e Coreia do Norte, países detentores de capacidade nuclear relevante, fecho aspas. Ainda segundo o Ministério, o tratado reflete o compromisso da ampla maioria dos países com a proibição definitiva e abrangente da realização de ensaios nucleares. A gente vai tratar disso, inclusive, nessa entrevista especial, porque o nosso convidado é o Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares, a quem eu agradeço demais pela participação. Coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. É um prazer estar falando com vocês, com o pessoal da bancada, com seus espectadores. Vamos lá, vamos conversar. Pois é, muitos aspectos para a gente analisar dessa guerra entre Israel e o Hamas. Trouxe essa notícia há pouco, o Brasil lamentando essa decisão da Rússia de revogar esse tratado. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que a gente pode entender como essa decisão da Rússia e quais são as perspectivas a partir daí, por favor. A Rússia alegou que ela abria mão, de participar desse tratado, de ratificar o tratado, desistia da ratificação do tratado, tendo em vista que os outros países detentores de armamento nuclear também não ratificaram, E ela declarou que não iria fazer testes se os Estados Unidos ou se outra potência também não fizesse. Isso, Daniel, faz parte desse momento que nós estamos vivendo, Acho que exemplifica bem o aumento das tensões na geopolítica internacional, no sistema internacional, no momento que nós vivemos. Esse não é o único tratado que foi colocado em questão nesse momento, A Rússia saiu também de um tratado que regulava armas convencionais na Europa. Em razão disso, os países da OTAN também anunciaram essa semana que estavam saindo desse tratado que regulava, que limitava a presença de armas convencionais e tropas convencionais na Europa. Então, tudo isso faz parte desse momento de crispação, desse momento de aumento das tensões geopolíticas que o mundo assiste, com a guerra na Europa, com a guerra no Oriente Médio, com guerras na África, com tensões no sudeste da Ásia, com tensões no leste da Ásia. Infelizmente, as tensões elas estão se proliferando por todo o mundo. É isso, Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares, os principais assuntos ligados à guerra no Oriente Médio. Coronel, a gente vai fazer um giro de perguntas com os nossos comentaristas. O primeiro é o Roberto Mota. Coronel, boa noite. A minha pergunta diz respeito à situação em Israel. O primeiro-ministro Netanyahu tem uma missão difícil, Ele precisa derrotar o Hamas, ele precisa fazer isso rápido, antes que o apoio do Ocidente, que é sempre muito volúvel, se esgote, e, ao mesmo tempo, ele tem que agradar a opinião pública de Israel. Na sua opinião, como é que ele está se saindo nessa missão? A missão, Mota, é muito difícil realmente, O objetivo político, nós sabemos, desde Clausewitz, que a guerra só é travada, para atender os anseios do nível político. O instrumento militar do Estado, ele é utilizado para alcançar um objetivo político. O objetivo político que o primeiro-ministro Netanyahu colocou para as Forças Armadas de Israel é um objetivo de difícil cumprimento, que é a eliminação do Hamas, retirar do Hamas as condições de governar a faixa de Gaza. Quando os generais, os planejadores militares recebem do nível político esse objetivo, eles transformam esse objetivo político em objetivos militares e verificam como eles vão cumprir isso, como eles vão fazer para atingir esse objetivo. E só tem um jeito de retirar o Hamas do poder, é entrando na faixa de Gaza. E foi isso que os militares israelenses decidiram fazer e estão fazendo, E isso cobra um preço político muito alto, porque, como nós sabemos, o Hamas se mistura à população civil,
Isso é uma estratégia que o Hamas utiliza. Então, a população civil está no meio do combate. As instalações civis, inclusive hospitais, como nós vimos, né, servem de abrigo para instalações subterrâneas, de comando e controle, de estoques de paióis, né, de túneis para deslocamento interno. E isso tudo causa efeitos colaterais muito grandes, que é o que nós estamos assistindo, infelizmente. E é lógico que a opinião pública internacional, ao ver esses efeitos colaterais, ao ver a população civil sofrendo, começa a cobrar de Israel um cuidado maior com as operações militares. Só que esse cuidado ele é muito difícil de ser feito na prática quando o inimigo se mistura propositadamente à população, né? Então, é uma situação muito difícil no nível político, muito difícil no nível militar. E você tem razão quando você avalia, né, que o tempo corre contra Israel. A opinião pública ela já está sendo fortemente impactada pelas imagens que vêm da faixa de Gaza e ela vai continuar sendo cada vez mais. E nós já vemos, por exemplo, os Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, tecer comentários, né, que Israel deveria limitar o uso da força, etc. Mas é uma tarefa muito difícil do ponto de vista político e militar para Israel. As análises e perspectivas para a guerra entre Israel e Hamas, Coronel Paulo Filho, mestre em ciências militares, ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Coronel, boa noite. Na linha do que o senhor acabou de falar, a gente tem essa posição ainda um pouco indefinida dos Estados Unidos. Obviamente, o presidente Biden olhando ali os seus interesses eleitorais, além de todo o cenário geopolítico, mas o fato é que, nos últimos 20 dias, 56 soldados americanos foram feridos em ataques conduzidos ou pela Guarda Revolucionária do Irã ou grupos afiliados, e essa semana os Estados Unidos promoveu um ataque em uma das instalações desse grupo. No seu conhecimento do universo militar e toda a questão geopolítica, o senhor acredita que a temperatura está subindo já a ponto de que os Estados Unidos terão que tomar uma posição militar de forma mais clara e definida? Beraldo, nós estamos falando aqui, o que você está falando seria de uma escalada da guerra, né? Um extravasamento da guerra para outras partes do Oriente Médio que não a faixa de Gaza, né? O envolvimento dos Estados Unidos e dos grupos proxies iranianos, né? O Hezbollah, essas milícias xiitas que você se referiu, que fizeram esses ataques na Síria e no Iraque, a instalações americanas, os Houthis do Iêmen. Existe sim, infelizmente, esse risco, né? O risco da escalada do combate, do extravasamento das ações militares para fora do território da faixa de Gaza nessa crise do Oriente Médio, muito maior do que um risco de extravasamento, de escalada da guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Na Ucrânia, pela Rússia ser uma potência nuclear e pela OTAN ser uma potência, ter a potência nuclear, o guarda-chuva da dissuasão nuclear dos Estados Unidos por trás, as duas partes tomam muito cuidado para que não haja esse extravasamento, né? Então, a Ucrânia, quando ataca instalações em território russo, não o faz utilizando equipamento da OTAN, para não caracterizar que armas da OTAN estão sendo usadas para atacar a Rússia. Então, esse cuidado, ele talvez não aconteça no Oriente Médio. Então, nós vemos ações dessas milícias xiitas, que são proxies iranianas, nós vemos a ação das milícias Houthis do Iêmen, também nesse sentido. Então, há sim esse risco de extravasamento. E já estamos vendo ações pontuais como essa que você se referiu dos Estados Unidos. É uma situação bastante perigosa. E tudo vai depender do Irã. O Irã é um ator-chave nesse quadro, né? E os Estados Unidos mandaram aquelas duas forças-tarefas aeronavais, né? Com os dois porta-aviões, o porta-aviões Gerald Ford e o porta-aviões Eisenhower, liderando forças-tarefas aeronavais. Não foi para combater o Hamas. O Israel não precisa de porta-aviões para combater o Hamas. Foi para dar um recado muito claro para o Irã, para que ele não interferisse no combate, para que que a guerra não escalasse, porque os Estados Unidos estariam ali ao lado de Israel. Mas o risco, infelizmente, existe, e é um risco muito maior, por exemplo, do que é o da guerra da Ucrânia, nesse sentido.
Pois é, coronel, até na próxima resposta, se o senhor quiser comentar ou complementar, em cima disso que o senhor acabou de dizer, eu vou trazer uma informação para a nossa audiência, porque o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdullahian, disse que com a escalada do conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, a expansão da guerra no Oriente Médio tornou-se inevitável. Palavras dele. Essa declaração foi dada ao ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman, durante uma ligação telefônica. Esse relato da conversa foi divulgado pela mídia estatal iraniana. Lembrando que o Irã apoia o Hamas, mas garante que não atuou no ataque contra Israel no dia 7 de outubro, que deu início à guerra. Quer fazer um comentário agora, coronel, sobre essa declaração? Posso fazer. Que leitura é possível fazer? Quando o Irã se refere a uma escalada e a possibilidade de participação de outros atores, se refere a si próprio? Certamente. A dissuasão, né? A dissuasão é você evitar que a guerra aconteça no futuro por se mostrar forte no presente. A dissuasão ela é calcada em duas coisas, basicamente, na capacidade militar, e o Irã tem uma forte capacidade militar, e na credibilidade. Essa credibilidade é você fazer o adversário acreditar que você vai usar essa capacidade militar no momento que for necessário, através de uma comunicação. Então, o que o ministro iraniano está fazendo? Ele está comunicando, né, que se houver uma passagem de uma determinada linha vermelha, ou seja, se houver o extravasamento dessas ações para fora do território da faixa de Gaza, como está acontecendo, o Irã poderia se engajar no combate. Eu não acredito que seja do interesse do Irã entrar numa guerra com os Estados Unidos. Não deve ser do interesse de nenhuma nação entrar em guerra contra a nação mais poderosa do ponto de vista militar, que é os Estados Unidos, né? Seria um risco muito grande para o Irã, para a manutenção do próprio governo iraniano. Então, eu não acredito nisso. Mas ele está dando um recado, ele está tentando dissuadir os Estados Unidos de fazerem ações contra essas milícias xiitas, com ações como aconteceram. Por enquanto, eu acredito que está mais nessa retórica, nessa comunicação, em tentar fazer crível a sua capacidade militar para que haja uma dissuasão para que o lado americano não faça o que está fazendo. Essa é a minha interpretação. Para fechar, Cláudio Dantas. Tudo bem, coronel? Eu vou pegar carona nesse comentário seu, porque hoje eu conversando com alguns diplomatas, inclusive de Israel, e eu questionei justamente sobre se havia o risco do Irã ele se engajar efetivamente no conflito. E o que me disseram é que a chance disso acontecer é muito baixa, mas ele o fará através justamente desses grupos, nessas milícias que ele financia, né? Mais de 15 grupos que ele financia, além daqueles conhecidos aí do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis. Existem aí uma pleiade de grupos que são financiados, treinados pelo Irã, né? Então, eu acho que vai em linha com o que o senhor está falando, né? Sem dúvida, Dantas. Eu concordo com essa avaliação. O Irã não tem interesse de entrar diretamente no combate, no conflito. Ele teria muito a perder, né? Seria uma guerra muito difícil dele ganhar, uma guerra em que os Estados Unidos estivessem contra ele, né? Mas ele pode sim, e ele faz isso, financiar os seus proxies, né? Então nós podemos esperar sim essas milícias xiitas que existem na Síria, que existem no Iraque, continuarem fazendo essas ações contra interesses norte-americanos no Oriente Médio. Nós podemos esperar sim que os Houthis, né, utilizem sua capacidade militar, que é uma capacidade inclusive grande, surpreendente mesmo, né? Tem capacidade de mandar mísseis do Iêmen para Israel. Se vocês olharem no mapa, se os nossos espectadores olharem no mapa, vão ver que é longe, não é pertinho o Iêmen de Israel. Então é uma capacidade militar importante que os Houthis têm, também patrocinados pelos iranianos. A situação do Hezbollah, né? O Hezbollah também, nós não sabemos exatamente se eles vão se engajar diretamente no combate, porque eles também têm muito a perder se houver uma ação de Israel em território libanês, mas eles podem continuar com essas escaramuças. Então, o Irã tem sim essa capacidade de perturbar o ambiente, de fazer uma série de ações, né? Eu estou falando do Estado iraniano. E, além disso, nós podemos esperar, infelizmente, né, um acréscimo do terrorismo terrorismo jihadista, né? Em todo o mundo. Infelizmente, nós tivemos a prisão desses
dessas duas pessoas que estavam planejando, aparentemente, planejando fazer uma operação em território brasileiro, completamente fora, né, do ambiente, fora do contexto. Mas nenhum país do mundo, absolutamente nenhum lugar do mundo, está a salvo da ameaça terrorista nesse momento em que os ânimos estão tão acirrados, infelizmente. Enquanto a gente escutava a resposta do coronel, suas explicações, imagens ao vivo da faixa de Gaza, ataques aéreos e de artilharia intensos são registrados neste momento, noite, na verdade, madrugada de sábado, as tropas israelenses avançando no território de Gaza. Há uma ofensiva terrestre, mas também uma intensificação dos ataques aéreos. Há pouco trouxemos as imagens de muitos ataques e disparos de mísseis e foguetes e também sinalizadores que acabam sendo utilizados para ludibriar as defesas do Hamas. A gente segue acompanhando essa situação difícil na faixa de Gaza, na sua grande maioria sem energia elétrica, alguns postes de luz iluminados, mas ao fundo há um clarão. A parte esquerda do vídeo são sinalizadores ali naquele momento, ali naquela parte da faixa de Gaza. A gente vai seguir acompanhando, daqui a pouco outras notícias e informações aqui na Jovem Pan News, a guerra em Israel. Daniel. Pois não, coronel, por gentileza, gostaria de escutar só um esclarecimento e uma contribuição, por favor, claro. Essas luzes que nós estamos vendo aí à esquerda do vídeo, né, na verdade, são granadas iluminativas de artilharia, né? Elas são utilizadas para iluminar o campo de batalha à noite. Então, elas queimam por um determinado período de tempo e antes de atingir o chão, elas se apagam, né? Como nós vimos agora, elas foram apagadas. Mas são granadas iluminativas. Importante essa explicação. Inclusive, coronel, nós trouxemos há pouco imagens recuperadas de, além dos ataques de mísseis e foguetes, também aqueles sinalizadores que são muito utilizados. E alguns especialistas falam que esses sinalizadores... essa é a imagem. Eu gostaria de pedir, inclusive, a explicação do senhor, além dos mísseis e foguetes que são disparados, por qual razão utiliza-se tanto esses sinalizadores? É justamente para enganar a bateria antiaérea de defesa, muitas vezes, do Hamas? Eu acho que não, Daniel. É difícil aqui a distância, né? Precisar claro. Exatamente o que é. Mas me parece que aí tem coisas misturadas, né? Você tem as explosões no solo que causam incêndios, né? E você tem pode ter os mísseis sendo interceptados, o que pode causar também um clarão, e você pode ter também granadas iluminativas, né? Então é difícil a distância a gente saber exatamente o que é cada coisa. Tá certo. A gente quer agradecer demais a participação do coronel, sempre contribuindo com a gente aqui na Jovem Pan News. Sempre entrevistas importantes para a gente entender esse cenário do conflito. Coronel, grande abraço, boa noite ao senhor, bom fim de semana e voltaremos a conversar em breve. Até uma próxima. Até uma próxima, boa noite a todos vocês.